Fala aí galera, tudo bom? Antônio do Vida em Performance aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês. Foi um vídeo muito pedido, assim, várias pessoas me pediram para gravar um vídeo sobre esse assunto, que é álcool e musculação. Será que o álcool realmente impacta da maneira drástica que a maioria das pessoas falam assim na musculação, no seu ganho de peso? Então a crença popular é que o álcool ele vai te engordar e vai prejudicar nos seus ganhos. Eu dividi esse vídeo em 4 partes e a gente vai discutir em cima dessa crença popular os seguintes assuntos. Beber vai fazer eu ganhar peso? Beber vai fazer com que eu armazene gorduras a mais em excesso? Beber vai prejudicar os meus ganhos, vai prejudicar a minha testosterona, o meu metabolismo? E como ajustar? Como é que eu faço, por exemplo, eu quero beber um dia, como é que eu ajusto minha dieta para que eu possa beber sem tantos pesos na consciência assim, além daqueles que podem surgir, né, se você fizer alguma besteira quando você estiver bêbado. Então tá dividido nessas 4 partes. Eu peço que você veja o vídeo todo. O vídeo vai ficar um pouco grande, porém depois que você ver esse vídeo, você vai conseguir entender plenamente com base em 13 artigos científicos, 13 ou 14 que eu botei no vídeo, qual é a relação precisa entre álcool, armazenamento de gordura e musculação. Então vamos lá. Álcool e ganho de peso. Antes de entrar no assunto, vamos recapitular uma pequena coisa. Carboidratos, 1 grama de carboidrato possui 4 calorias, 1 grama de proteína possui 4 calorias também, e 1 grama de gordura possui 9 calorias. Agora, 1 grama de álcool possui 7 calorias, porém, existe algo no nosso organismo chamado de efeito térmico do alimento, ou seja, existem alimentos que, por exemplo, possuem determinadas calorias, mas o efeito térmico dele acaba fazendo com que determinado alimento equivalha a menos calorias. Então o álcool ele tem 7 calorias por grama, porém os seus efeitos térmicos fazem com que ele fique em torno de 5,7 calorias. Contudo, como os outros macronutrientes, o álcool ele tem uma diferença. Ele não contribui tanto assim para a nossa sociedade, porque, é óbvio, ele não possui nenhuma densidade nutricional, ele acaba não nutrindo o nosso corpo. Inclusive o nosso corpo reconhece o álcool como sendo um veneno, algo que precisa realmente ser tirado do corpo de imediato, ou filtrado pelo nosso organismo, mais precisamente pelo fígado. Então, existem pesquisas que demonstram que o consumo de álcool a longo prazo ele acaba afetando os nossos níveis de apetite, porém, o que muita gente acaba não entendendo é que o consumo de álcool a longo prazo, o consumo adequado de álcool a longo prazo, acaba diminuindo a quantidade de comida que as pessoas tendem a consumir. Mas não cheguem nas suas conclusões ainda. Vamos terminar de ver a pesquisa, terminar de ver em si os fatos para você chegar a uma conclusão. Então, o consumo moderado de álcool, ele pode trazer sim alguns benefícios para o seu corpo, como a melhora da sensibilidade à insulina, a diminuição dos níveis de triglicérides no seu sangue e também melhora o controle glicêmico no seu organismo. O que isso significa? Bom, significa que quando você consumir um açúcar, a capacidade do seu organismo de pegar esses açúcares e utilizar eles com uma função metabólica que seja positiva para os seus fins estéticos, fica maior. O que seria a acessibilidade à insulina? Você precisa de menos doses de insulina na sua corrente sanguínea para fazer com que todo o açúcar no sangue seja utilizado de maneira ótima. Em termos bem resumidos, seria isso. Agora, se o álcool ele pode trazer alguns benefícios para o nosso organismo, por que a indústria fitness e de saúde o trata como um vilão tão grande? É um dos mitos que eu vejo por aí na indústria fitness, inclusive até sobre a dieta low carb, eu tenho algumas coisas contras, porque partindo do pressuposto de que eu já testei muitas dietas, eu chego à conclusão de que o equilíbrio, a moderação é a base de tudo, sabe?
O que é importante é você manter um estilo de vida saudável e não você ser refém de uma dieta ou não. Carboidratos não são do mal. Inclusive eles são bons se você malha. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora vamos tratar sobre outro assunto, que seria o impacto do álcool nos hormônios e treino. Bom, muita gente fala que quando você bebe, você está prejudicando muito os seus níveis de testosterona, que é um hormônio fundamental para a síntese de massa magra, enfim, para garantir uma série de benefícios para o nosso metabolismo quando em níveis adequados. Só que tem um porém. Beber numa dose razoável, uma dose moderada, não altera tanto os níveis de testosterona como dizem por aí, né? Um estudo de 3 semanas com homens e mulheres bebendo cerca de 30 a 40 gramas de álcool, o equivalente a 3 cervejas por dia, demonstrou uma diminuição de 6,8% nos níveis de testosterona em homens e nenhuma alteração significativa nos níveis de testosterona das mulheres. Porém, se você é um cidadão que se preocupa com a sua saúde, que se preocupa com o seu corpo e a sua saúde mental também, eu acredito que você não tomaria 3 cervejas por dia durante a sua vida. Então, qual é o mal que tomar, sei lá, algumas cervejas em um final de semana esporádico pode causar nos seus níveis de testosterona? Bom, basicamente nenhum. Essa é a verdade. Agora tem um estudo que demonstrou que consumir até 120 gramas de álcool, que seria o equivalente a 10 cervejas, diminui cerca de 22% os níveis de testosterona nos participantes. Desculpa. Então, a dica é, se você beber moderadamente, esporadicamente, você não vai estar impactando nos seus níveis de testosterona. Para você chegar nesse nível, você precisa beber até você ser aceito no hospital por estar muito bêbado. O que, normalmente, a maioria das pessoas não chega com tanta frequência assim. Então esse é meio que um mito, né? Se você parar para ver com base nos dados científicos, o mito de que beber álcool vai prejudicar muito os seus níveis de testosterona é aquele que você pode desbancar e pode esquecer já. Tipo, a gente vê muitos mitos, só fazendo um adendo aqui. Esse sobre o álcool é um deles, mas vários outros já foram desbancados e já são mais popularmente aceitos. Por exemplo, como o da frequência alimentar. E ainda eu espero que um dia acabe esse hype da low carb. A low carb não tenho nada contra, mas ela só é boa para quem é sedentário. Realmente, pessoas sedentárias que passam o dia todo sentadas no escritório não precisam de carboidratos. Mas pessoas que têm uma vida ativa, uma vida saudável, que fazem musculação, devem se apropriar dos carboidratos para garantir uma melhora na sua performance. Outro ponto, além dos hormônios que as pessoas falam que o álcool prejudica, seria na recuperação muscular. Bom, eu busquei alguns estudos e eu encontrei 2 que realmente comprovam que o consumo de álcool prejudica a sua recuperação muscular. Porém, esses estudos tiveram algo, assim, uma coisa bem diferente. Um dos estudos demonstrou que após um treino excêntrico de alto volume, o consumo de álcool de 80 gramas, que é uma quantidade relativamente alta, prejudicou na recuperação muscular. Fazendo um adendo, treinos excêntricos são difíceis de o seu corpo se recuperar. E com um volume elevado, o seu corpo exige mais tempo ainda para ter uma recuperação bem sucedida. Então é óbvio que não se pode considerar unicamente o álcool como sendo o fator que desemparelhou a recuperação muscular. Inclusive, a maioria das pessoas que malham não chegam depois da academia e tomam 5 cervejas de pós-treino. Então, não tem como você prejudicar tanto assim essa recuperação muscular, a não ser que você seja um alcoólatra. E a maioria dos alcoólatras não malham. Agora também tem outro estudo que provou o impacto do álcool na recuperação muscular, que trouxe que após o exercício aeróbico de alta intensidade, seguido por um consumo de álcool de 120 gramas, demonstrou uma significativa supressão em testosterona e na recuperação muscular dos pacientes. Bom, 120 gramas de álcool é álcool pra caralho. Juro pra você, é muito álcool. Como a gente viu na outra parte do vídeo, 120 gramas de álcool equivale a 10 cervejas. Então, claro que
é uma pesquisa que tenta comprovar algo que realmente é verdade, a pesquisa mostra, porém não é susceptível à realidade da maioria das pessoas. E aí essas pesquisas acabam circulando pela internet, entrando nas academias e fazendo pessoas normais que não buscam sobre esse assunto acreditarem que não podem beber esporadicamente porque vão estar prejudicando os seus ganhos na academia e também prejudicando os seus hormônios. Isso não é verdade. Mas e sobre a síntese proteica em si? Será que o álcool impacta nisso também? A síntese proteica, para quem não sabe, é a capacidade do nosso corpo de sintetizar as proteínas, e isso em si são os ganhos musculares. Quando você malha, você aumenta a sua síntese proteica de 36 a 48 horas por esse período. E um dos benefícios de tomar anabolizantes é um aumento super elevado da síntese de proteínas. Então, se você ficar em casa comendo Nutella, você vai criar músculos tomando anabolizante. Então, um estudo que eu achei que fala um pouco sobre síntese proteica demonstrou que entre os participantes que bebiam e não eram alcoólicos crônicos, a quantidade de gordura corporal era menor nos participantes que bebiam e a quantidade de magra-massa era igual entre os participantes que não bebiam. Bom, isso é um resultado de um estudo que pega uma variável apenas, que seria a bebida, e compara com pessoas que não beberam, mas o estudo ele não traz fatores que circundam essa questão de quantidade de gordura corporal e de níveis de massa magra. Ou seja, não tem como você criar uma relação de causalidade com o fato de que pessoas que bebem tiveram um percentual de gordura menor, porque essas pessoas podem ter uma dieta melhor, essas pessoas podem estar mais tempo malhando. Existem outros fatores que fazem com que a gente observe essa pesquisa e não dê tanta substância nela, não dê muita confiabilidade. Mas eu quis trazer para demonstrar que também o álcool ele não impacta tanto na síntese proteica assim. Agora vamos falar de álcool e armazenamento de gorduras. Será que o álcool ele realmente causa armazenamento de gorduras assim? Bom, vamos ver. Mas antes, vamos fazer um recap, vamos fazer uma recapitulação aqui de como os nutrientes eles são metabolizados em uma refeição mista, um prato de comida. Vamos lá. Os carboidratos e as proteínas elas elevam o nível de insulina e suprimem a oxidação de gorduras, ou seja, enquanto o nosso nível de insulina estiver elevado, a gente não vai perder gordura, a gente não vai consumir aquela gordura presente no nosso organismo como uma fonte de energia, porque os carboidratos e as proteínas elas estão presentes na corrente sanguínea e vão ser utilizadas para tal. Aí a oxidação de gordura ela é suprimida, então as gorduras elas são armazenadas nas células, mas não se desespere. Quando a insulina no corpo diminui, as gorduras são liberadas pelas células. E o armazenamento e liberação de gorduras no nosso organismo por si só é um processo cíclico e diário no dia a dia. O que realmente vai trazer ganho ou perda de peso, para de buscar milagres, o que vai fazer você ganhar ou perder peso seria a manipulação calórica. O quanto de calorias você consome na semana. Se é um déficit, você vai emagrecer. Não precisa ser um déficit diário, precisa ser um déficit semanal. E o quanto de calorias você consome na semana, se for um superávit, você vai engordar. Bom, existe um certo estabelecimento, digamos que uma guideline, que diz que se sua dieta, se o seu corpo, sua dieta em si, ela preza por 2.500 calorias, para você fazer uma restrição calórica diária, você não deve passar muito de 200 calorias abaixo da quantidade de calorias que você gasta no seu dia, pelas suas atividades físicas, pelo seu metabolismo, enfim. Então, por isso que a restrição calórica em si, ela não pode ser tão restrita, porque ela vai causar danos no seu organismo. E também não precisa ser diária. Mas, voltando à questão de álcool e gorduras em si,
Se a gente jogar o álcool naquela bagunça, naquela refeição mista, ou seja, você come um prato de farinha com arroz e feijão e toma uma cerveja, o álcool por si só ele ganha prioridade antes de todos os nutrientes para ser metabolizado pelo seu corpo. Por quê? Porque, se lembra que eu falei antes que o álcool ele é um veneno? Realmente, o nosso corpo identifica o álcool como uma substância tóxica, um veneno. Portanto, inteligentemente, ele oferece a prioridade para metabolizar esse veneno. Então, se você parar para analisar aquela questão da refeição mista, se o álcool ele é priorizado, o que vai acontecer? O álcool ele suprime a oxidação de gorduras, carboidratos e proteínas. Então, o que acontece? Quando você bebe, você dá prioridade para o álcool ser metabolizado e faz com que os carboidratos, gorduras e proteínas sejam suprimidos de serem oxidados. Oxidados, entendam-se, utilizados como uma fonte de energia. Então é isso que é a relação entre o álcool e a nossa alimentação, os nossos macronutrientes. Então vamos pro grande finale. Como prevenir o ganho de gorduras quando for beber? É possível sim você beber quantidades razoáveis de álcool, sem contar calorias e não ganhar peso. É possível. Você precisa simplesmente seguir meio que um protocolo que ajuste a sua estratégia nutricional para fazer com que isso seja possível. Mas antes de falar disso, eu queria pedir para vocês senso, tipo bom senso mesmo, porque não é algo que você deve aplicar todo final de semana, todo dia. Se você bebe todo final de semana, você tem que mudar isso em si, você não precisa ficar buscando soluções para uma questão que não é nutricional, é uma questão psicológica. Se você tem a necessidade de beber todo final de semana, talvez o problema não esteja no seu corpo, mas na sua mente. Porém, se você é uma pessoa que bebe esporadicamente e gosta de cuidar do seu corpo, esse protocolo aqui ele é super aconselhado para você e vamos falar dele agora. Primeiro, você deve reduzir um pouco o seu consumo de carboidratos nesse dia. Então, busca consumir os carboidratos derivados apenas de legumes e verduras. Então, evita qualquer tipo de amido e reduz o consumo de carboidratos no dia que for beber em cerca de 40%. O que é que isso significa? Consome cerca de 1,3 gramas de carboidrato por quilo do seu corpo. Escolha as bebidas certas, né? O segundo ponto é você escolher as bebidas certas. O que seriam as bebidas certas? As bebidas que contêm na sua composição nutricional baixas calorias. Ou seja, vinhos secos, gin, conhaque, vodka, whisky, todas essas bebidas que eu acabei dizendo aqui, elas consistem de baixíssimas quantidades de calorias. Cervejas light, elas também possuem baixas quantidades de calorias. O que prejudica mesmo na hora que você vai beber é o que você faz, como é que você faz o seu drink. Então, na hora que você for beber, evita ao máximo usar bebidas açucaradas, tipo refrigerante, sucos, energéticos que contenham açúcar. Bom, eu sei que o momento de beber é um momento de descontração, um momento de prazer. Mas essa pequena mudança vai te beneficiar drasticamente. Então, busca alternativas, busca misturar a sua bebida com água gasificada, um limão, enfim, busca diminuir ao máximo o conteúdo calórico da sua bebida junto com o próprio álcool em si, beleza? Terceiro ponto, como uma grande quantidade de proteínas nesse dia. Nesse dia, um dia que você for beber, a proteína ela tem que ser a sua melhor amiga. E eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o funcionamento desse protocolo após eu terminar de falar ele em si. Quarto ponto, reduz o consumo de gorduras nesse dia. Cerca de 10% dos seus macronutrientes derivados de gorduras no dia que você for beber é ideal. E quinto e último ponto, para a perda de peso efetiva, o consumo de álcool ele deve se limitar a pelo menos uma noite por semana. Aplique esses conhecimentos que eu acabei de te falar e aproveite as bebidas se você gosta delas. Então, como é que essa estratégia funciona? Como é que esse protocolo ele funciona? Bom, o álcool, como a gente viu, ele suprime a oxidação de gorduras. Portanto,
Porém, limitando o seu consumo de gorduras ao máximo nesse dia, você não vai armazenar nada, porque não há tanta disponibilidade assim, não há inputs de gordura no seu organismo para que possam ser suprimidos. O consumo maior de proteínas, ele vai compensar pelos efeitos do álcool no seu apetite e também vai te dar saciedade. Então isso vai fazer com que você evite comer um bocado de besteira, um bocado de fritura, de açúcar, enfim, de qualquer tipo de comida que seja ruim para o seu organismo no momento que você está bebendo, que é uma das coisas que a maioria das pessoas fazem. Elas acham que a bebida é o problema, mas quando terminam de beber, vão lá no McDonald's e se entopem de merda. Na verdade, a merda tá no McDonald's em si, não tá na bebida em si. Então, se você consome uma grande quantidade de proteínas nesse dia, as chances de você ficar extremamente saciado é, é alta, porque a proteína ela traz saciedade. E a aplicação do jejum intermitente nesse dia também é bom, porque o jejum ele regula os seus níveis de leptina. Seriam os hormônios que vão indicar para o seu organismo, para o seu cérebro, que você está saciado. Então, você vai precisar de menos comida para se sentir bem nesse dia. Agora eu queria recapitular o protocolo e deixar uma última mensagem. Bom, o protocolo é bem básico. Você reduz o seu consumo de carboidratos nesse dia. Basicamente, você consome legumes e verduras como uma fonte de carboidrato. Escolhe as bebidas certas. Evita bebidas açucaradas. Evita vinhos tintos açucarados. Prefere vinhos secos. Bebe conhaque, vodka, whisky, qualquer coisa que seja destilada. E porque todos esses eles possuem baixíssimas quantidades de calorias. Evita misturar sua bebida com bebidas açucaradas, tipo refrigerante, sucos e energéticos com açúcar. Mas tenha bom senso, você está buscando se divertir. Apenas busque modificar o seu drink, não exagere tanto no refrigerante, porque o refrigerante que é o problema. Coma uma grande quantidade de proteínas, porque ela vai te dar saciedade e reduz o seu consumo de gorduras nesse dia, para suprimir. Já que quando você vai beber, você vai estar suprimindo a oxidação de gorduras como fonte de energia, não é interessante deixar ela disponível no seu organismo. E, para perda de peso efetiva, limita o seu consumo de álcool a 1 noite por semana. Eu acho que você consegue fazer isso, porque tem gente que bebe raramente. Tem gente que bebe todo final de semana. Se você deixar para beber um dia no final de semana, velho, pode beber sem problemas, velho. Pode beber sem problemas que não vai impactar tanto na sua composição corporal. Apenas segue esse protocolo que tudo vai dar certo. E, por fim, isso é uma estratégia de curto prazo para quem gosta de beber de vez em quando. Não haja como uma pessoa, como aquele tipo de cara, né, que encontra uma maneira de minimizar determinado comportamento destrutivo e se apropria unicamente de fazer isso. Não aplica essa porra todos os dias, basicamente. Então, é isso. O vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou grande, mas tem muita informação nesse vídeo. Eu precisei utilizar tanta informação assim, porque bebida é um assunto delicado. Então eu espero que você goste. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, indica pro seu amigo que tá no feriado, que ficou de férias agora da universidade e vai beber. Como ele pode minimizar os efeitos da bebida no organismo dele. Beleza? Eu fico por aqui e até a próxima, galera. Valeu!